Olá mais uma vez, aqui é o professor Robson Dias. Vamos à nossa aula número 8 sobre como elaborar um plano de negócio. Eu espero que você esteja indo bem com a elaboração do seu plano e que tenha podido nos últimos dias construir os capítulos já desde o sumário executivo até o plano financeiro, que é onde nós estamos, tá? Nós já avançamos até aqui o capítulo 5, que é o plano financeiro, e vamos fazer agora aqui a conclusão dos itens que deixamos por fazer na aula 7, tá? Os itens, nós avançamos até o preenchimento de muitos itens aqui. Eu já adiantei o preenchimento, estão todos aqui verdes, né, com o visto, mas faltam nos preencher ainda os itens 5.4, 5.7, 5.11, 5.12 e 5.13. Então aqui precisamos fazer ainda o investimento total, concluir isso, o investimento de custos de comercialização, ou a estimativa, desculpa, de custo de comercialização. Precisamos também ter a estimativa dos custos fixos operacionais concluídas, e então o demonstrativo de resultados e os indicadores de viabilidade eles serão automaticamente preenchidos, tá? Lembrar também que é preciso preencher todos os itens do sumário executivo. Eu não preencho aqui no curso com dados reais, e muitas coisas eu apenas coloco pontos ou reticências para não ficar sem preencher, porque senão o programa não vai gerar o plano no final. Então, esses dados aqui todos, aqui por exemplo, ó, eu coloquei alguns pontinhos só para poder deixar preenchido, porque senão realmente dá problema. Mas você tem que preencher com os dados reais, né? Os dados dos empreendedores, aqui eu criei, pego aqui a partir do exemplo do próprio plano, tá? Então aqui eu coloquei o responsável pela produção e o responsável pela administração. Aí é fácil, é só você clicar aqui no botão incluir, colocar aqui o nome das pessoas, tá? Enfim, e fazer aqui o preenchimento. Eu coloquei esse daqui, responsável pela produção, e preenchi aqui com pontinhos para não ficar sem, né, para ficar em branco, porque se ficar em branco o programa não vai gerar o plano de negócio no final. E preencher também aqui o responsável pela produção. Você deve fazer isso direitinho aí no seu plano, assim como os outros dados aqui, tá? O que tem que ser preenchido, eu fui colocando pontos. Então pode ver que, embora aparentemente vazio, mas tem pontinhos aqui. Forma jurídica, já conversamos sobre tudo isso. Enquadramento tributário também, capital social. Aqui é preciso, então, depois que você cadastra lá os empreendedores, você vem aqui e já vai aparecer aqui o nome das pessoas. Você vem aqui e digita. Não precisa digitar aqui esse valor, tá? Isso aqui é feito automaticamente. Digita só o percentual de participação dos sócios, tá? Então, nesse exemplo desse plano, são 2 sócios, cada um com 50% de participação no mercado. Aqui, por exemplo, é dito que informe qual a participação de cada sócio. O valor do capital, esse valor aqui, ele é definido lá no item 5.4, que é um dos itens que vamos fazer aqui nesta aula, tá? Então, dada essa dica, aqui a mesma coisa eu fiz aqui na análise de mercado, preenchi com pontos, mas você deve preencher todos os dados reais de acordo com o seu negócio. Aqui em plano de marketing, a mesma coisa, tá? Você deve preencher todos os dados de acordo com a especificidade do seu negócio, tudo bem? E apenas aqui no plano operacional, realmente o layout. Você pode anexar aqui uma imagem se você quiser, um layout simples da área de operação do seu negócio. Aqui existe um exemplo, né? Uma pequena planta, tá? A capacidade produtiva você tem que preencher. Todo o plano ele é comentado aqui com o que é, como fazer, e com os exemplos de como preencher, tá? Mas claro, você vai adaptar para você. Quais são os seus processos operacionais? Agora, aqui em necessidade de pessoal, nós vamos precisar, é aqui que você vai cadastrar quem serão as pessoas que vão trabalhar na empresa. Então aqui, ó, vendedor externo, atendente, operador de telemarketing, costureiro, designer, cortador de tecidos, enfim. Então eu cadastrei essas pessoas aqui, já estão preenchidos. Clicando em incluir, você coloca o cargo ou função e as qualificações necessárias. E depois, lá mais para baixo, no item de necessidade pessoal, em relação a salários, nós iremos dizer qual o salário dessas pessoas, tá? Então é aqui que você deve colocar as pessoas que vão trabalhar no negócio e as respectivas atribuições, certo? Bom, então com isso ficamos aqui com os itens
Olha, eu bulei aqui no layout, então eu agora vou ter que fazer alguma coisa aqui para incluir o layout. Então você vai pedir aqui para incluir uma imagem do seu layout, tá? E colocar aqui para ele incluir a imagem aqui, tá? Isso vai ficar para depois eu faço, ele já estava aqui como se fosse terminado. Plano financeiro, então, vamos aqui para o item 5.4, tá? O que você vai fazer aqui? Esses dados aqui eles vêm de outros lugares, tá? Aqui provavelmente já tem algumas coisas prontas aí no seu plano. Aqui em recursos próprios, no nosso plano nós estamos entrando com 100% do dinheiro necessário com recursos próprios, ou seja, oriundos dos próprios sócios, então você preenche aqui 100%, tá? Se você for pegar dinheiro emprestado, fazer algum financiamento, algo que o valha, você colocará aqui o percentual, tá, que está sendo pego de terceiros. Então aqui preenchemos com 100%, tá? E esse investimento total, resumo, ele fica então preenchido assim. Alguns outros dados que estão aqui virão de outras telas que conforme a gente vai ver. O outro item é o item 5.7, que você deve preencher, preenchendo a respeito dos custos de comercialização. Estamos arbitrando aqui que a empresa ela está inscrita no Simples Federal, então foi colocado o percentual de 7,5% de imposto, tá? Englobando todos aqueles impostos que a gente já falou. Aqui você pode dar uma olhadinha, o RPJ, o IRPJ, PIS, COFINS, Contribuição Social, IPI e assim por diante. Isso já foi explicado antes numa aula anterior. Então, aqui nós apenas preenchemos 7% e os 2% de comissão, porque os outros dados já estavam definidos por lançamentos anteriores, tá? Então, nesse passo você vai lançar aqui, se por acaso você estiver enquadrado em outro regime tributário, consulte o seu contador, como eu já falei antes, para ver onde é que você se enquadra. E aqui os gastos de comercialização, aqui porque nesse nosso plano nós estamos pagando 2% de comissão aos vendedores, então lançamos aqui 2%, tá? Muito bem, o outro item que ficamos por fazer é o item 5.11 e que nesta aula é talvez o que vai lhe dar mais trabalho, tá? Você primeiro precisa incluir, tá? Já vem alguns aqui prontos, mas você precisa incluir a divulgação, tá? Caso você tenha, eu incluí aqui, repare que esse está o X na bola vermelha, porque eu posso excluir. Os outros eu não posso excluir porque eles são padronizados do programa. Então aqui condomínio, IPTU, energia elétrica, telefone mais internet, honorários do contador, prolabório dos sócios, manutenção dos equipamentos, salários mais encargos, que aqui você percebe que está um pouco cinza esse ícone, eu não consigo editar ele aqui, porque esses salários mais encargos eles vão ser lançados em outro lugar, em função lá da quantidade de funcionários que a gente já cadastrou. Na verdade é assim, a gente vem aqui no plano operacional, diz aqui qual é a necessidade de pessoal, então cadastra aqui as pessoas, mas não fala de valores, de salário nem nada. Depois vem aqui no plano financeiro, tá? Em estimativa dos custos com mão de obra. Aí aqui sim a gente vai no item 5.9 lançar para cada pessoa a quantidade, o salário mensal e o percentual de encargos, que aqui está colocado em 45%. Isso também é consultado com o contador para você colocar direitinho o percentual de encargos sociais que incidem sobre o salário da pessoa, tá? Então depois disso, aqui no item 5.7, desculpa, no item 5.11, tá? Vai aparecer os salários mais os encargos, já com o valor total calculado, os salários mais os impostos em cima do salário, tá? Então aí isso completa o item 5.11. Você não pode deixar de lançar nenhum tipo de gasto fixo, tá? Lembre que nós temos aqui os gastos, os investimentos pré-operacionais, que são aqui, aqueles necessários para a empresa começar a funcionar, mas depois temos aqui embaixo os custos fixos que ocorrem todo mês. Então você não pode deixar de lançar realmente nada, porque isso faz muita diferença para calcular os indicadores de viabilidade e fazer a demonstração de resultados. Muito bem, então esses itens 5.4, 5.7 e 5.11 estando preenchidos, automaticamente a demonstração de resultados, o demonstrativo vai ser calculado pelo computador, pelo programa, e está aqui já prontinho, tá? E veja que no nosso caso, para esse plano de negócio, já sabemos que teremos um lucro,
olha, ele já está apontando aqui lucro de R$ 2.638,56 por mês e no ano um lucro de R$ 31.662, um percentual de 4,57, que é muito bom, é uma boa rentabilidade, não é? Então, nem todo país no mundo cresce 4% ao ano, então realmente isso está muito bom, de maneira que para esse plano de negócio já sabemos que o negócio é viável, tá? Porque vai dar lucro. Então você vai fazer o preenchimento dos seus dados e se der aqui prejuízo ou o lucro estiver muito baixo, teremos que rever os nossos custos, nossas despesas, salários, encargos, enfim, e tudo mais, nossos custos, nossos investimentos pré-operacionais para poder o negócio se tornar viável. E os indicadores de viabilidade são calculados automaticamente, tá? No primeiro ano a empresa atingirá o ponto de equilíbrio ao faturar 611 mil, a lucratividade, como já vimos, é de 4,57%, a rentabilidade a cada ano retorna 16% do capital investido, sendo que então precisará de 5 anos e 11 meses para que o capital investido retorne em termos de lucro, e daí em diante a empresa só vai realmente ter crescimento se os números continuarem assim, né? Então pronto, com isso nós concluímos o plano financeiro e já temos finalmente a resposta se o nosso negócio é viável ou não. Analise aqui o que significa cada indicador, tá? Mas aqui realmente já temos o final, tecnicamente falando, do plano de negócio de qualquer empreendimento. Então, os próximos passos serão a construção de cenários, a avaliação estratégica e a avaliação do plano de negócio que faremos nas aulas que se seguem, ok? Então, um abraço, não deixe de colocar o seu comentário aqui no final para poder a gente ter aquele feedback e saber se estamos no caminho certo, e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau.